Ministério da Cultura e Vale apresentam a 5ª edição do Flitabira. Vai começar mais uma atividade do festival. Compartilhe os melhores momentos nas redes sociais. O vídeo a seguir possui recursos de legenda e libras. Apresenta cenas dinâmicas que registram diversas manifestações culturais de todas as regiões do Brasil, ambientado tanto nas ruas, nos palcos, como em grandes eventos e produções ou ambientes intimistas. O vídeo é plural, com agentes culturais de todas as idades, etnias, roupas e figurinos coloridos próprios de cada expressão cultural. A cultura é um dos mais preciosos instrumentos de democracia. É um canal de expressão plural que permite a convivência de diferentes vozes, histórias e visões de mundo. E por isso a cultura, tal qual a democracia, deve ser defendida e fortalecida. Essa é a função da Lei Rouanet, a principal política pública de incentivo à cultura brasileira. Com ela, perseguimos a missão de assegurar o acesso democrático à produção e à difusão cultural. Ao longo de mais de 3 décadas, a Rouanet permitiu que inúmeras iniciativas culturais, antes inviáveis, ganhassem o mundo. Revelou histórias, preservou tradições e transformou vidas. Lei Rouanet, há 33 anos tornando a cultura brasileira mais plural, acessível e democrática. Logos: Lei Rouanet, Ministério da Cultura, Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro. Onde tem cultura, a Vale está. No poder criativo que nasce dos palcos, orquestras, das artes, das ruas e dos museus. Na valorização das diversas identidades brasileiras e na preservação de memórias. Onde toca um instrumento, um futuro desperta. Nas trocas de saberes, sonhos e oportunidades se concretizam. Dos projetos que todo mundo conhece, aos que todo mundo precisa conhecer, é valorizando a cultura que crescemos e evoluímos juntos. Instituto Cultural Vale. Boa noite. Inácio de Loyola Brandão, Ana Maria Machado e Sérgio Abranches. A roda de conversa acontece em um auditório com um grande palco. Ao fundo do palco, o cenário é composto por grandes banners em tons de roxo, rosa, amarelo, azul e laranja. Acima, lê-se Quinto Flitabira. No canto direito está um grande telão que passa ao vivo a roda de conversa em questão junto com os intérpretes de Libras. E no canto esquerdo estão as logomarcas das marcas patrocinadoras do evento. O palco possui uma longa mesa azul marinho e branca. Os convidados se assentam de trás dessa mesa. De frente ao lugar que cada um assenta, colado na mesa de frente para a plateia, há uma caixa transparente de acrílico que carrega os livros que cada um escreveu, bem como seus nomes. Da esquerda para a direita, a primeira pessoa sentada é Inácio de Loyola Brandão, um senhor branco que possui cabelos brancos e curtos apenas nas laterais da cabeça. Ele traja a camisa azul e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. A segunda pessoa sentada é Ana Maria Machado, uma senhora branca de cabelos ondulados e grisalhos, cujo comprimento lhe vai até os ombros. Ela traja camisa vermelha e, por cima, usa um casaco bege. A terceira e última pessoa sentada é Bianca Santana, uma mulher negra de cabelos muito cacheados e cheios no estilo Black Power de tom escuro. Ela traja camisa bege de mangas curtas e leva no pescoço o crachá dos participantes do evento. No canto inferior direito do vídeo em questão estão do início ao fim os intérpretes de Libras. Estes se intercalam ao longo do vídeo entre diferentes mulheres e homens que trajam blusa preta. Eles traduzem simultaneamente tudo o que é falado. De tempos em tempos, a plateia é filmada e está cheia.
No canto inferior direito do vídeo em questão, lê-se Quinto Fli Itabira. Famoso como jornalista e muito famoso como romancista, que ganhou inclusive o prêmio Nobel, que era o Ernest Hemingway. Ele dizia que o jornalismo nunca fez mal a um escritor, desde que largado a tempo. Eu acho que o jornalismo ensina a gente a observar, a prestar atenção em detalhes. Um confrade nosso, que é o historiador Evaldo Cabral de Mello, diz que história é detalhe, e então é no detalhe que a gente vai ver também, jornalismo é detalhe, e ensina a escrever rápido. Se dizem assim, então 20 linhas ou 40 linhas, você vai e faz aquilo, você faz batidas, número de toques na página, enfim. Ensina disciplina, ensina a trabalhar todo dia e a observar. Isso ajuda, mas também pode limitar. Daí que é bom largar a tempo, como dizia o Hemingway. Eu acho que o jornalismo me ajudou muito, principalmente numa lição, porque uma vez eu trabalhava no jornal Última Hora, nos anos 60, e me mandaram para a rua para investigar um silêncio muito grande sobre o problema de café. E queria ser a manchete. Eu saí para a rua, andei 2 horas, fui na sociedade rural, fui a vários lugares e não descobri nada. Voltei para a redação, o chefe de reportagem falou, olha, senta e bate porque é a manchete e nós estamos te esperando. Eu falei, não tem manchete porque não tem matéria. Ele, mas por quê? Eu falei, porque ninguém quis falar. Nesse momento, um jornalista muito importante que fundou o jornal Última Hora, Samuel Weiner, com quem eu trabalhei muitos anos, me chamou e falou, o que você disse, meu jovem? Eu disse, ninguém quis falar. E você não viu que essa é a matéria? Volta para a rua e faça. E pergunte, e pergunte, e pergunte, e pergunte, e pergunte. O jornalista é um curioso. E anote, anote, anote. E eu saí e consegui, depois de 2 horas, fazer a matéria. Ou seja, eu aprendi a perguntar, eu aprendi a observar, eu aprendi a olhar o tempo inteiro. E eu me lembro outra vez que eu entrei na redação da Última Hora, estava lá sentado Nelson Rodrigues, que era um enorme escritor, um enorme dramaturgo, e ele fazia uma crônica diária para o jornal Última Hora. E aí, eu fiquei olhando, eu admirava muito, eu tinha 22 anos, aquele homem, e ele lá, e ele ficava assim... E eu olhando, e ele olhou e falou, o que é, meu jovem? Eu falei, eu estou olhando o senhor e admiro muito. E admiro como é que o senhor escreve uma crônica por dia, ou seja, um conto, uma coisa difícil de escrever, e com um final sempre surpreendente. Como é isso? Ele falou assim, olhando pela janela. Então o jornal me ajudou no sentido de entrar, avançar, procurar o que está do outro lado e ter a curiosidade e de olhar pela janela. Ana Maria, aqui no Fli Itabira, está relançando Vestígios, o primeiro livro de contos dela, publicado pela primeira vez durante a pandemia, em 2021. Todos os 11 contos tratam de relações familiares e eles têm o tempo, cada um a seu modo. Você pode contar um pouco mais de Vestígios para a gente, por favor? Basicamente, eu sempre achei que eu não era contista e que eu não sabia fazer conto. Então, eu fazia romance, que é uma coisa que levava muito tempo, com uma estrutura, eu trabalhava muito neles, e fiz sempre muitas novelas, histórias infantis, etc. Mas, ao longo da vida, de vez em quando, eu escrevi alguns contos. E um belo dia, eu achei, isso durante a pandemia, que foi... Assim, eu comecei a mexer nisso, eu digo, dá para eu juntar alguns desses contos, que eles tenham um tema e fazem um livro, quer dizer, um tema na medida em que eles giravam em torno de situações familiares e de memória, um pouco assim. Até o título provisório era Retrato de Família, Trato de Família. E foi isso que
uniu as histórias do livro, mas foram histórias escritas ao longo de muito tempo. Obrigada. Inácio, eu vou te pedir licença para ler um trecho do seu romance Zero, bem o iniciozinho dele. Hórrio. As novas gerações nunca ouviram falar da América Latina e alguns países africanos. Os livros de história não trazem nenhum registro sobre eles. Os textos foram expurgados. O que era América Latina é hoje o Quinto Mundo, região chamada Hórrio, isolada, autônoma, independente. Vastas plantações, extensas áreas de maconha e ópio, hortas gigantescas abastecem o universo. Destes lugares, considerados insalubres para o mundo desenvolvido, vêm matérias-primas como carvão, ferro, urânio, petróleo e metais recém-descobertos, além da madeira e alguns animais decorativos em vias de extinção, e homens destinados a experiências científicas. Acrescente-se a exportação, para os países desenvolvidos, de meninas púberes, encaminhadas à prostituição infantil, à pedofilia e à graça. Ali se desenvolveu um extremo grau de tecnologia à tendência filosófica, tornada ação do cotidiano. Quanto me custa você mudar seu conceito de vida, sua ideia política, sua maneira de administrar, fechar os olhos para o que faço e a maneira como faço, ignorar minhas ações perniciosas e minha falta de ética? Esta história se passa pouco antes da reunião da divisão, agrupamento e isolamento de áreas, que aconteceu daqui a muitos anos. Conta um pouco de Zero para a gente, por favor, Inácio. Tem 5 horas. Temos. Todo mundo aqui tem, certo? Fica à vontade. Aí, o jornal Última Hora foi fechado no dia 1º de abril de 64. Eu era um editor nessa hora, tinha sido promovido a editor. Ou seja, eu sentava na minha mesa grande, recebia as matérias de cada seção, diagramava junto com o diagramador e entregava na gráfica. O jornal foi fechado e 17 dias depois foi reaberto. Faltava um monte de gente, porque no dia 1º de abril de 64, a Força Pública, hoje PM, entrou, foi quebrando tudo, cadeira por máquina de escrever, telefones e tudo, e fechou o jornal e muita gente saiu, muita gente desapareceu e muita gente foi presa. No dia 18 de abril, o jornal voltou a funcionar precariamente, mas estávamos lá para fazer o jornal. E eu sentei, chegou um senhor, tinha uma mesa nova do meu lado. E ele me disse, boa noite. Eu falei, boa noite. Eu sou o censor. Eu falei, sim. E ele falou, todas as matérias que você fechar a página, você me passa, para eu aprovar ou não. Eu falei, mas o que é que pode e que não pode? Eu sei o que pode e o que não pode. Eu falei, mas é bom, nós sabemos antes para não precisar fazer uma matéria e ela se... Não começa a discutir, menino, não começa a discutir. Então, fiquei quieto, fechei a primeira página, nada, tudo bem, fechei a segunda, a terceira, na terceira ele me entregou uma matéria e falou, essa está proibida. Era um carimbo verde e escrito, interditado. E eu falei, bom, essa aí. E aí, automaticamente na minha cabeça, eu joguei numa gaveta. As gavetas eram imensas. Joguei naquela gaveta. E aí eu falei, mas eu tenho que saber o que pode e o que não pode. Ele falou, nós sabemos o que pode e você não precisa saber. Deixa por minha conta. Daí por diante, tudo que ele proibia, eu jogava na gaveta. Foi instintivo. Então, fotografias, charge, notícias, fotolegenda, reportagem, entrevista, eu ia jogando. Passou um ano, eu tinha um pacote assim que eu fui levando para o meu apartamento. E aí um dia me visitou uma grande amiga, a atriz Rita Lanandi,
E a gente ia a um cinema, ela disse, o que é esse monte de papel, de lixo, o que é isso? Falei, aí está tudo que foi proibido pela censura de ser publicado. Foi tudo que o Brasil não pôde conhecer. E ela falou, não é um livro? Tom, bateu na cabeça. Bateu na cabeça. Não tinha pensado nisso, mas imediatamente comecei a pensar e continuei a reunir todos esses materiais. Todos os materiais. Um dia já não cabia mais, eu comecei a sentar todo fim de semana e fazer pequenos textos a partir de cada matéria. Não tinha a mínima sequência, não tinha unidade, não tinha nada, mas o Brasil era um país despedaçado. Era um país de prisões, de torturas, de explosões, de bombas, de assaltos a bancos, de morte, e de prisões, e etc. Eu não estava entendendo nada daquilo. Eu falei, mas é isso, isso. E comecei a tentar dar uma coisa, e precisei colocar um personagem. E, claro, o personagem chamou José, que é o nome brasileiro mais comum. E eu precisava dar um trabalho a ele, um ofício. E não tinha. Aí um dia eu fui ao cinema, porque eu também fazia crítica de cinema, no Cine Paissandu, que ainda existe ali no centro de São Paulo. Entrei, estava assistindo um filme, não tinha comido, comprei um sanduíche, porque eu tinha que terminar o filme, correr para a redação, bater a crítica, depois sentar e fazer as coisas. Eu comendo o sanduíche, pus o sanduíche de lado, estava muito interessante o filme, eu ouvi assim uma coisa, eu olhei, tinha um rato desse tamanho comendo o sanduíche. Eu falei, pô, que isso? E quando terminou, eu saí. E na saída eu falei com o porteiro, pô, tem um ratazana aqui, lá um. Ele falou, não tem um, tem muitos. Eu falei, mas não tem nada, não tem uma maneira de eliminar isso e tal. Ele falou, até hoje a gente não conseguiu esse emprego, não tem ninguém que faça esse emprego, matar rato. Pronto, José é um matador de ratos em cinema. E passou o livro inteiro. Nesse meio tempo eu fui acumulando e acrescentando e jogando dentro. E eu andava muito, e eu falo muito quando eu ando, falo comigo mesmo. E aí, de repente, um banco era assaltado, e aí eu andava e tal. E aí um dia eu fui num restaurante giratório, que era um restaurante que você entrava, sentava na cadeira, ele girava, e você ia comendo, quando terminava o giro, tiravam o prato. Era muito barato. E quando passou pela cozinha, eu vi uma mulher linda, bonita, me olhando para a coisa. E falei, é essa a personagem. E aí juntei José e Rosa, e aí juntei o que acontecia, todas as confidências, todas as prisões, todas as coisas, todas as loucuras, e aí o zero. Sinteticamente explicado. Porque é um livro que tem todo momento da No último sábado, há exatamente uma semana, no dia 25 de outubro, na Catedral da Sé, 50 anos depois do assassinato de Vladimir Herzog, aconteceu um ato interreligioso, lembrando aquele ato ecumênico de 50 anos atrás. Elizabeth Rocha, atual presidente do Superior Tribunal Militar, pediu perdão pelos crimes da ditadura e pela omissão da justiça militar. Ela pediu perdão à família Herzog, à família Paiva, às famílias de mortos e desaparecidos. Pediu perdão a Miriam Leitão e aos filhos Mateus e Vladimir. Pediu perdão às pessoas que foram presas, tiveram seus direitos fundamentais violados. O Estado brasileiro nunca havia pedido perdão. Eu espero que esse perdão se estenda também a vocês. Porque a ditadura militar, ela atravessou a vida e a obra de vocês. O Inácio acabou de contar para a gente do contexto em que ele escreveu Zero. Zero, que foi publicado em 1975, imediatamente censurado pela ditadura, mas que circulou muito em cópias de mimeógrafo, como Miriam me dizia há pouco.
de forma clandestina, entre estudantes, intelectuais, militantes, e o livro se tornou um símbolo de resistência. Ele só voltou a circular no Brasil legalmente a partir de 1979. Ana Maria Machado foi presa, exilada, e anos depois escreveu em seus romances sobre a violência do Estado. Eu destaco aqui O Tropical Sol da Liberdade, de 1988, O Mar Nunca Transborda, de 1993, Canteiro de Saturno, também, anterior, de 1991, em que você vai elaborando, a partir das personagens e da ficção, a violência do Estado e o exílio como traumas coletivos. Além do muito obrigada a vocês que enfrentaram a ditadura, vocês que estão aqui, vocês que também estão aqui, eu fico pensando no papel da literatura. Você nos disse ontem, Ana Maria, que a literatura ela não é consigna, palavra em espanhol para palavra de ordem, ela é enigma. Mas mesmo sendo enigma, mesmo sem palavra de ordem, mesmo com ambiguidades, a literatura teve um papel de resistência na ditadura militar e teve também um papel de resistência, um papel para que esse pedido de perdão acontecesse agora. Pelo menos é o que eu acredito. Mas eu queria ouvir vocês dois sobre o papel da literatura para enfrentar o autoritarismo. Acho que a cultura, em geral, teve um papel muito importante. Quer dizer, a literatura, o teatro, ele falou na Ítala Nandi, que foi do Teatro Oficina, e a gente está aí, o Teatro Oficina foi importantíssimo, a música foi importantíssima, quer dizer, o Chico Buarque é o grande exemplo, no Oficina até teve o Roda Viva. A Opinião. O Opinião e todos eles, quer dizer, eu acho que toda a cultura resistiu muito, os movimentos, as artes visuais resistiram muito, né? Quer dizer, todos, a sociedade reagiu e a cultura foi porta-voz disso, com ambiguidade, com enigmas, porque é a linguagem da cultura, mas com muita clareza também do que se tratava, né? Você citou aí alguns romances meus que eles vão acompanhando. O Canteiro de Saturno já é sobre o movimento da anistia, a anistia lá, aquela de pedir para pedir a volta do irmão do Enfio e de todos os outros, o que era, dos que estavam banidos, dos que estavam presos, ainda presos e que foram soltos nessa ocasião e tudo. Então, todas essas campanhas, esse movimento todo, estão refletidos nesses livros que vêm acompanhando momentos da sociedade brasileira, muito de um ângulo feminino, né? Porque eu, como mulher, estou muito presente ali, contando, as protagonistas são basicamente mulheres. Tropical Sol da Liberdade, por exemplo, começou, para mim, quando eu comecei a conceber esse livro, era um livro sobre a relação mãe-filha. Era um livro que veio com uma urgência para mim muito grande. A minha mãe estava doente nessa ocasião, da doença de que ela acabou morrendo, e eu queria que ela pudesse ler esse livro ainda, né? E então eu trabalhava nele e dava para ela ler ali e ver isso. Então, todas essas reflexões que vieram de como a ditadura se recaiu sobre as famílias, sobre as mulheres, quer dizer, que era a ditadura da mátria, sofrida pela mátria, que eu uso isso, e antes até da música do Caetano, quando ele usa mátria por pátria, né? Isso, essa reflexão. Quer dizer, tudo isso está ali, mas está misturado com vários outros elementos, né? Eu quero acrescentar uma coisa. Primeiro, fazer uma correção. Eu levei 10 anos para escrever o Zero. E fiquei com aquele calhamaço. Nenhum editor brasileiro quis, porque seria fechada a editora e presos o autor e o dono. Então ficou. Eu tive um momento em que eu consegui mandar esse livro para a Itália, para a professora Luciano Steganho Picchio, da Universidade de Roma e da Universidade de Portugal. E ela adorou o livro. E ela conseguiu vender para Feltrinelli
E quando ela me avisou, eu fiquei felicíssimo, porque a Feltrinelli foi a editora que descobriu o Zhivago, que estava proibido, que explodiu no mundo. Eu falei, vou explodir no mundo também. Mas não explodiu, depois explodiu no Brasil. Eu comecei uma gripe. Quando saiu na Itália, um adido militar na embaixada em Roma mandou um recado para o Brasil dizendo, olha, esse autor está vilipendiando a imagem do Brasil e ele vai sofrer. Sofri ameaças telefônicas, nunca me prenderam. E a outra coisa que foi um dos momentos de maior medo para mim, foi na tarde em que teve na Sé a missa para o Vladimir Herzog. O Vladimir trabalhou principalmente comigo no jornal Última Hora, era do grupo todo. Também trabalhava a Clarice, que depois casou com ele. E nós todos com raiva dele. Ela era linda. E aí, naquela noite, naquela tarde, nós fomos todos para a Sé. Eram gente, polícia. E a polícia cercando cada vez mais, e encheu aquela praça, encheu a igreja toda. E a gente tinha certeza de que a gente seria preso. Foi uma tensão. E os pastores e porque foi uma cerimônia ecumênica, tinha judeu, tinha protestante e tal. Tinha um rabino. Disseram, saiam no máxima tranquilidade possível, um a um. Levou horas para sair daquela igreja. Entende? Mas até hoje eu tenho medo quando eu lembro daquele momento. O Zero teve uma existência por algumas semanas e eu já nesse momento trabalhava em outro lugar e o censor desse lugar, que era a editora 3, veio e disse, Inácio, teu livro, esse homem era um conde, não era iugoslavo, era iugoslavo, que tinha um ofício de censor. Era um cara muito culto e a gente achava estranho. Mas ele veio na minha mesa e falou, teu livro está na mesa do ministro Armando Falcão da Justiça. Ele vai ser proibido. Passou, estava... Aí eu falei, e o que eu faço? Ele falou, se for proibido por política, você tem que se preparar. Não, foi proibido por sexo. Tem uma cena de sexo no livro inteiro. Uma. Mas essa era o clima em que você vivia. Sabe? A todo momento você vinha notícia de um amigo preso, do outro preso, sabe, de um torturado. Logo que terminou tudo isso, eu morava num apartamento perto da Paulista e um dia eu desci e tinha uma mulher chorando, gritando, e nós nos reunimos e aí ela tinha descoberto que o marido dela, ali um burguês, tinha sido torturador dos militares. Ela não queria se matar. Então, o que foi a confusão na cabeça de todo mundo. E o Zero é o livro que retrata tudo isso. E olha, eu tive medo. Você não sabia o que podia acontecer. A qualquer momento podia acontecer alguma coisa. E mais uma curiosidade, estou falando muito, né? Em 1978 eu estive em Cuba com um grupo de brasileiros, eu, Calado, aquela gente toda, o Chico Buarque, etc. Era a primeira vez que um grupo conseguia, intelectual, passar para Cuba. E já se começava a falar na anistia aos exilados. E eu, o Antônio Calado, o Chico, a Marieta, todo mundo fizemos uma reunião com 200 exilados.
E eles só queriam saber, vai ter anistia, nós eu vou voltar. Então discutimos. E quando acabou aquela reunião, a gente saiu para ir tomar um rum num bar qualquer. Aí fomos andando, uma mulher veio, enfiou o braço no meu e falou: a que movimento armado você pertenceu? Eu falei: a nenhum. Não é possível. Eu falei: mas por quê? Porque todas as narrações que você tem do movimento e das prisões e das torturas são perfeitas. Só que a tortura, eu trabalhava na Abril numa época e havia o departamento, o arquivo da Abril, chamava DEDOC, Departamento de Documentação, que recebia das prisões cartas em papel higiênico, em papel qualquer, papel de pão, etc., dos torturados relatando as torturas que tinham sofrido. E eu fui recebendo aquilo e condensei em 2 capítulos. Então, eu falei: não, aí eu contei para ela e tudo. Aí eu falei: mas a senhora é quem? Ela falou: Clara Scharf. Clara Scharf foi a mulher do Marighella durante muitos anos, o maior resistente à ditadura que teve no Brasil. Então eu falei: a imaginação ajuda a funcionar. E eu acreditei no poder do zelo. Ana Maria, eu peço licença para ler um trecho do seu romance Infâmia. Difícil saber o que era mais duro. A cada dia, Custódio achava que tinha chegado ao fundo do poço e as coisas não podiam piorar. Mas, pelo visto, sempre podiam. Pelo jeito, aquilo não ia acabar nunca. Tinha sido uma semana terrível. Estava apanhando de todo lado, como um daqueles bonecos de Judas que, em criança, ele tinha ajudado a malhar, destruir, incendiar, pendurado num poste na entrada da vila no sábado de Aleluia. Iria ter o mesmo fim? Os ataques só iriam parar quando ele fosse despedaçado e consumido? Quando não existisse mais? O que estavam querendo? Quem estava por trás? Por que tinham escolhido fazer isso com ele? Esse romance Infâmia é de 2011 e ele antecipa os linchamentos virtuais, os cancelamentos, as fake news, que têm ficado, infelizmente, tão frequentes e com uma importância tão grande naquilo que coloca em risco a nossa democracia. Você pode falar um pouco de Infâmia para a gente e dessa antecipação da ficção? Mas não era antecipação, né? Porque essas coisas já aconteciam, quer dizer, as falsidades, ou notícias mal apuradas, ou uma distorção do jornalismo por leviandade. Isso vinha acontecendo há muito tempo. E eu, como jornalista, cada vez que eu via uma coisa dessa, inclusive porque eu fui editora como você foi editor também, que chefiava editora num jornal, eu fui editora de rádio jornalismo, que tinha... O rádio jornalismo tem um noticiário de hora em hora, então era uma quantidade de noticiário muito grande. E eu desenvolvi uma coisa de estar muito atenta em relação à notícia mal apurada, à notícia distorcida. E eu comecei a recortar e juntar nos jornais impressos e nas revistas, na Veja, na Isto É, essas coisas que me pareciam aberrações jornalísticas. A história da Escola Parque, por exemplo, que foi noticiado que a escola teve que fechar, quer dizer, se noticiou todo um... Escola Base. Quê? A Escola Base. Escola Base. Eu falei Escola Parque, desculpa. É porque meus filhos estudaram na Escola Parque e o nome veio assim, a memória a essa altura do dia e da vida vai falhando muito. A história da Escola Base e vários outros, de dizer, noticiar, por exemplo, que um médico tinha furado a fila de transplantes de fígado para beneficiar alguém, porque era um parente de Miguel Arraes, por exemplo, que noticiaram isso. Não era, isso nunca existiu, não teve, mas foi noticiado. E quando eu vi essas coisas, eu fui juntando. Eu tinha uma quantidade de notícias falsas muito grande.
E, de repente, eu disse, não, eu vou escrever sobre isso, né? E fiz, mas eu vi o mecanismo de destruição, de assassinato, de reputação se formando ali. Então, eu fiz isso dentro de uma repartição pública, sem estar acontecendo na imprensa no primeiro momento, né? Mas era dos colegas falando de alguém, de como se cria esse mecanismo para perseguir uma pessoa indefesa, né? Sempre. E aí comecei a ver que isso já existia na história do Brasil há muito tempo. Teve durante a ditadura Vargas, teve a história do Plano Cohen, não sei o que inventaram. Eu tinha um levantamento enorme, que eu fui usando, então, tudo isso e mencionando nos diversos capítulos do livro e vendo isso. E misturando com uma situação também de perseguição à mulher, que é muito fácil de fazer, né? De começar a falar mal de uma mulher e destruir uma mulher pela maledicência, ou, no caso, o próprio marido dando a impressão de que ela está ficando louca. Hoje se usa o nome americano para isso, o nome em inglês, gaslighting, por causa do filme que fez com a Ingrid Bergman. Nesse momento, quando eu escrevi o livro, não se falava ainda com esse termo, mas eu estava vendo acontecendo em torno. E eu fui juntando essas histórias, então, as infâmias de difamar os outros, de caluniar, de deixar, enfim, de destruir reputações, assassinar reputações. Inácio, você pode falar para a gente sobre Os Olhos Cegos dos Cavalos Loucos, que ganhou o Jabuti 2015 na categoria juvenil? É um dos meus livros favoritos. Ele é tido como infantil, mas eu não sou mestre como esta pessoa que está aqui ao meu lado. É, na verdade, uma memória. Um dia, eu entrei na oficina de marcenaria do meu avô, em Araraquara. Ele foi marceneiro a vida inteira, mas morava em outra cidade. E olhei na estante dele, tinha uma caixinha linda, vermelha, envernizada. Eu falei, que linda essa caixa, vovô. Ele falou, nunca toque aí nela. Está proibido. Ninguém pode mexer nessa caixa. Fala isso para uma criança de 9 anos. Passou um tempo. A família inteira tinha um dia que ia para a cooperativa de ferroviários comprar a comida, os alimentos. Eu fui para a casa da minha avó, não tinha porta fechada, não existia porta fechada. Todas as portas eram destrancadas, abertas, entrava. E aí eu entrei, fui direto na caixinha, puxei, abri, era uma caixinha de bolinhas de gude. Claro, peguei 3, enfiei no bolso, fui para a rua. Aí coloquei a caixinha no lugar, fui para a rua jogar. Perdi. E depois eu perdi mais 3. E depois eu perdi mais 2. E no fim eu perdi todas as bolinhas de gude. E fiquei quieto. Passou um tempo, eu cheguei na casa da minha avó. Meu avô estava na mesa assim. Eu falei, o que é, vovó? Vovó Branca. O que aconteceu? Ele está doente? Ele está com melancolia. Eu falei, melancolia? Aí minha avó falou, o médico, né? Porque tinha um médico que chegava em 1 minuto. O médico veio e disse que é melancolia. Melancolia era depressão. Mas por quê? Porque ele perdeu umas bolinhas de vidro que estavam lá numa caixinha que representavam um dos momentos mais felizes na nossa vida de casado. Eu olhando. Eu falei, mas o que era isso? Ele falou, seu avô fez em 1912, numa cidade ao lado de Araraquara, onde eles moravam, e onde nem tinha energia elétrica, um circo de cavalinhos, um carrossel, que caiu na mão dele, ninguém sabe como, uma foto ou um desenho de um carrossel americano iluminado, lindo.
E ele ficou fascinado. E aí ele disse, eu vou fazer uma. Mas não tinha instrumento, sabe? Era tudo muito precário. Ele sabia fazer cama, mesa e armário e tudo. Até hoje na família lá ainda tem. E ele era considerado o melhor marceneiro da cidade de Matão. Depois ele veio para São Paulo. Aí ele fez o carrossel e saiu de trem ou de carro de boi para as pequenas vilas ao redor de Araraquara e de Matão. No fim de semana, no sábado, ele ia, chegava, montava aquilo com uma dificuldade enorme. Aí tinha lampiões, aí tinha pipoqueiro, vendedor de doce, isso, enfim, aquela cidade vivia um momento muito alegre. E eles viveram, ela disse, a gente vivia muito feliz, porque em cada lugar seu avô me dava um corte de tecido, uma sandália, um cinto, foi um momento muito bonito. E aí, falei, mas e o que tem isso com ver? Ela falou assim, aquelas bolinhas eram os olhos dos cavalos dele. O carrossel pegou fogo, era telha de madeira, acabou tudo. Ele passou a noite no mão enfiando nas cinzas até pegar todas as bolinhas e pôr numa caixa que está lá. Eu falei, mas o que era esse? Ele falou, os olhos dos cavalos. Os olhos, as bolinhas verdes eram do mar, da floresta, azuis do mar e amarela do ouro, etc. Então, um grande momento da nossa vida acabou. Ele está agora com melancolia. Era muito, 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 muito. Essa coisa era fundamental para ele. Aí, numa reunião depois, assim, mais tarde, porque até ele melhorou um pouco, mas teve uma conversa e um dos netos falou, se foi alguém daquele dentro, tem que contar. Meu avô falou, se um neto denunciar o outro, eu não falo mais com esse neto. Acabou o assunto, acabaram as bolas, acabou tudo, né? E eu tentei a vida inteira conversar com ele, nunca deixou. Quase no final da vida, eu puxei de novo o assunto, ele falou assim, não existe mais esse assunto. E no último Natal que a gente passou com o meu avô José Maria, o Gegé, ele é que fazia os presentes para todos os netos. Bonecas de madeira, trenzinhos, para mim ele dava uma locomotiva, enfim, tudo ele fazia. Nós não tínhamos dinheiro para comprar nada. E aí quando chegou, ele veio e falou, olha, meu filho, eu vou dar para meu neto, eu vou dar para você uma coisa para você guardar tudo que é importante na sua vida, sabe? Uma fotografia, um santinho e etc, etc. E me deu a caixinha. Ele sabia. E até morrer ele não me deixou conversar com ele. E eu comecei a escrever esse livro e eu levei 40 anos para terminar ele, como foi publicado. No dia que eu terminei, eu sonhei com ele. Esse é um livro que foi muito vendido, e esse ano já tem uma venda para o governo muito grande. Ele já está sendo transformado em filme pela Viviane Mendonça, que é uma cineasta de Ribeirão Preto, e eu quero ver. E recentemente eu estive no Piauí e me levaram a uma casa de meninos, sabe? Antigamente era de pequenos delinquentes, crianças delinquentes, jovens e tal. E eles tinham lido esse livro e eles representaram como um circo, girando, e eles eram os cavalinhos e eles eram as coisas. E aí uma mãe veio e falou assim, meu filho adorou fazer essa peça, esse teatrinho. O senhor acha que ele, fazendo isso, ele pode sair da cadeia? Ele pode. Entende? Então é um livro que eu amo demais, amo demais. É o meu melhor livro, talvez,
mais do que os outros, pelo que significou, pelo que significou. Eu estou nesse momento com um cronômetro dizendo que a gente tem 3 minutos. Eu tenho uma lista imensa de perguntas, se vocês quiserem continuar aqui. Mas o Afonso me olhou com cara de que é para eu terminar a mesa. Mas eu vou fazer mais uma. E aí vocês vão responder sinteticamente, por favor. Eu vou levar meia hora para responder. Ao lado de Conceição Evaristo e Milton Atum, vocês dois são os homenageados neste 5º Festival Literário de Itabira. E o tema do festival é Literatura, Encruzilhada e a Rosa do Povo. A Rosa do Povo, como a gente falou muito aqui, foi publicada por Drummond há 80 anos, 1945, fim da Segunda Guerra, fim do Estado Novo. A gente acabou de falar sobre 1975, assassinato de Vladimir Herzog, o ato ecumênico na Sé com 8.000 pessoas, por muita gente visto como o início do fim da ditadura. E nesse 2025, em que encruzilhada nós estamos? Isso não é uma pergunta que se faça quando tem 2 minutos para responder ali. Então é uma encruzilhada assim, ó. Um vai para lá, outro vai para cá e brigam entre si. Você que... eu sou sucinta, faz de você novo fala... a pergunta. Em que encruzilhada nós estamos em 2025? Em que? Encruzilhada. Sei lá. Foi rápido. Foi bem rápido. Então, só para terminar com Drummond, sobre esse momento em que a gente está agora, não nos afastemos muito, vamos de mãos dadas. Que honra imensa, agradeço demais. E essa é a última mesa da nossa programação nacional e internacional. Então, preciso agradecer imensamente a vocês que vieram, acompanharam todo o festival algumas mesas, agradecer a quem está acompanhando online, agradecer muito às nossas autoras, autores, homenageadas, homenageados, a essa equipe fantástica que faz esse trabalho incrível que todo mundo elogiou aqui. Agradecer ao prefeito de Itabira, que está aqui, ó, presente. Um prefeito que está sentado, escutando autoras e autores, diz pra gente que o que a gente viu mais cedo no concurso de redação é mesmo verdade aqui em Itabira. Muito obrigada a vocês. E para a gente encerrar melhor ainda, a gente vai ouvir um obrigada na voz do poeta. Mas você acha que eu não vou contar mais uma coisa? Depois do Inácio. O Zero teve uma edição na Alemanha. E foi publicado na Alemanha. Ih, o poeta Drummond está entrando. Drummond entrou, desculpa. O Drummond está me atrapalhando. Não, é porque zerou tudo ali, 0 por 0, olha. Zero. 6 zeros. 6 zeros para você. Não Zero. tem mais nem um segundo. Drummond. 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 Desculpa, mas Não, vamos seguir. Vamos seguir. só porque todo mundo quer jantar. Se eu gostasse de seguir. Deve ser divertido na academia, né? Não, mas a academia cumpre horários rigorosamente. Menos você, que outro dia chegou às 5 para uma reunião às 4. Aos que me dão lugar no ponte e que conheço não sei donde, aos que me dizem terno adeus sem que ele saiba os nomes seus, aos que me chamam deputado quando nem mesmo sou jurado, aos que de bons se babam mestre, ainda se escrevo que não preste, aos que me julgam primo e irmão do rei da fava ou do industão, aos que me pensam milionário se pego aumento de salário, e aos que me negam cumprimento sem o mais mínimo argumento,
aos que não sabem que eu existo, até mesmo quando os assisto, aos que me trancam sua cara de carinho alérgica e avara, aos que me taxam de ultra-beócia a pretensão de vir da Escócia, aos que vomitam meus poemas, dos mais simples, vendo problemas, aos que, sabendo-me mais pobre, me negariam pano ou cobre, eu agradeço humildemente, gesto assim vário e divergente, graças ao qual, em 2 minutos, tal como fundos charutos, já subo aos céus, já volvo ao chão, pois tudo e nada, nada são. Muito obrigada. Agora eu queria convidar os nossos autores para fazer um registro dessa mesa, que é à frente do palco. E mais uma vez, em nome de toda a equipe do Quinto Flitabira, em nome de Afonso Borges, de toda a curadoria, o agradecimento é nosso por Itabira nos receber tão bem em mais uma edição desse festival, que já é um sucesso. Uma boa noite a todos. Amanhã a gente ainda tem programação, então aguardamos vocês aqui para encerrar e fechar com chave de ouro mais uma edição desse festival que é tão importante